E hoje nós vamos estar pregando sobre a trajetória de José. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 39, do versículo 1 a 4. Diga comigo, a trajetória de José no Egito. Vocês pensam que Egito é fácil? Não é, né, pastor Ney, né, pastores? O Egito não é fácil, mas lá dentro do Egito, através da fé de José, ele se tornou o quê? O governador. E foi próspero, abençoado. Mas para chegar a governador, ele passou por grandes lutas, provações, mas ele teve fé. Você tem fé em Deus? Quem tem fé em Deus? Amém. Vamos lá. Toda reverência à palavra. Ninguém converse, ninguém ande. Deixa Jesus falar ao teu coração. Amém? Vamos lá. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante, olha aí, homem importante, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. E o Senhor Deus estava com José, e veio a ser um homem próspero. Estava na casa do dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos nesta manhã, Senhor, ó Deus, aqui para te adorar e para ouvir a tua santa, poderosa palavra. A tua palavra é o nosso alimento, Senhor. Sem ela, Pai, é impossível nós caminharmos. É impossível nós prosseguirmos, ó Deus. Somente pelo poder da tua palavra. Revela-se a nós nesta manhã. Que, ó Deus, a tua palavra seja revelada do trono do Senhor para o nosso coração. Em nome de Jesus, fica à vontade, Senhor. Fica à vontade para falar conosco, para nos ensinar, Pai, para nos exortar, para nos abençoar. Nós queremos te ouvir. Os nossos ouvidos estão atentos à tua voz, à tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, revela-se a nós de uma maneira profunda e poderosa, Senhor, para que possamos compreender, Pai, os seus planos, os seus propósitos em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Diga graças a Deus. Digam aleluia. Pode se assentar, queridos. Eu vou dar uma pincelada assim, depois nós vamos nos pontos. Aleluia. A trajetória de José no Egito está escrito aí no livro de Gênesis, né? Envolve a sua venda pelos seus irmãos por inveja. Olha que coisa. Ele foi vendido por causa da inveja. Aí José vem a ser servo de Deus, servo ali na casa de Potifar, no Egito. Depois, através de uma falsa acusação, foi preso, mas por interpretar o sonho de Faraó, é liberto. E como que ele interpretou o sonho de Faraó? Devido
a graça de Deus em sua vida e ele se transformou no governador do Egito. Vai vendo, irmãos. Vai prestando atenção. Vamos lá. Então, ele era filho de Jacó, né, de Israel, ali seus 11 irmãos. E ele era o filho da velhice de Jacó. E Jacó tinha uma carisma por ele, né? Como diz o ditado popular, rapinha do tacho, né? E então Jacó tinha um cuidado com ele. E os irmãos mais velhos tinham bronca dessa aproximação mais íntima com seu pai. E seu pai mandou fazer aquelas túnicas coloridas para ele, e aquilo os irmãos mais velhos ficavam invejados, ficavam com raiva. Olha o dodóizinho do nosso pai. Olha, não é assim? É, né, irmãos? É ou não é? É, né? Glória a Deus. Então, eles armam uma estratégia para destruir a vida de José. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós somos escolhidos de Deus. José era escolhido de Deus. Deus tinha um grande plano, um grande propósito com a vida dele. Talvez acontece tantas coisas nas nossas vidas também, mas nós não podemos desistir, nós precisamos confiar em Deus. Nós estamos pregando aí dos heróis da fé. Estes homens, mulheres, passaram por tanta coisa, mas a fé deles era segura em Deus. A fé deles estava assegurada no poder de Deus, a confiança, a fé no poder da palavra. Quantas coisas vêm sobre nós e nós abrimos a palavra e confiamos em Deus e declaramos aquilo que Jesus deixou escrito para nós. Nós profetizamos a palavra, nós falamos aqui não, Satanás, aqui não, porque Jesus diz isso na sua palavra. Então, ele era a rapinha do tacho e fizeram de tudo para matar a vida de José. E jogaram ele no calabouço, lá dentro da cisterna, que nem tinha água. E ele tudo sujo, tudo machucado. E 2 irmãos, Judá e Rubens, falaram assim para os outros irmãos: não vamos matar ele não. Ele é o nosso irmão de sangue. Armaram, todos os demais irmãos, armaram toda a estratégia para destruir. Vamos vender eles para os ismaelitas, que vinham ali passando, que ia para o Egito, levar a mercadoria, e venderam José, e mataram um animal. Olha a maldade, irmãos. Quanta maldade. A maldade existe desde o começo. Às vezes nós falamos, gente, quanta maldade, mas lá também existiu maldade por inveja. Irmãos, a inveja destrói, a inveja ela corrói. E nós, como povo de Deus, nós não precisamos ter esse sentimento no nosso coração. Nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos ter inveja de nada, mas devemos honrar, louvar e agradecer a Deus, porque Deus nos ama. Olha aí, foi louvado que Deus não olhou para os nossos pecados, mas nos perdoou e nos santificou, nos purificou. Não há motivo para nós termos inveja de nada. Quem está entendendo? Viva a sua vida com amor, louvando e agradecendo ao Senhor. Eu não preciso ter inveja de nada. Eu tenho um Deus que me ama, já é o suficiente. Jesus é suficiente para nós, irmãos. Diga, Jesus é suficiente na minha vida.
eu ando, eu falo, eu trabalho, eu como, eu louvo, eu adoro, e isto já é o suficiente nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E venderam ele. Aí chega no Egito, Potifar, um homem importante de Faraó, né? Chefão, comandante da guarda. Comprou José, levou para sua casa. E tudo que José colocava a mão, Deus prosperava, porque Deus estava com ele. Olha, Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Deus está com você. Aonde você colocar a tua mão, abençoado será. Porque a graça do Senhor, o poder de Deus, a unção de Deus está sobre a tua vida. Confia, tenha fé em Deus, tenha fé no poder da palavra, irmãos. Onde você colocar a mão, Deus vai abençoar. O que você fazer, Deus vai te honrar, vai prosperar, vai derramar bênçãos sem medidas na tua vida. Quando eu digo bênção, não é financeira, mas é a bênção que vem do trono de Deus. Bênçãos espirituais, dons espirituais, a presença do Senhor, a unção do Senhor, o poder de Deus sobre a tua vida. Sabe, dinheiro não é tudo, precisamos dele sim para viver. Mas o apóstolo Paulo diz que toda raiz de amargura vem do dinheiro, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Vê o nosso mundo como está, tudo por causa de poder, por causa de posição, por causa de dinheiro. Irmãos, nós temos Deus, que é a maior riqueza das nossas vidas. Eu tenho Deus, você tem Deus na sua vida, em nome de Jesus, né? E aí, o Potifar ali, compra ele, e José começa a comandar, administrar, e aonde José colocava a mão, Deus prosperava, porque Deus estava com ele. Você também, queridos, aonde nós colocarmos as mãos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será. A palavra de Deus diz isso, que aonde o cristão, aonde o filho de Deus colocar os seus pés, colocar as suas mãos, abençoado será, em nome de Jesus. E ali, foi acusado pela esposa de Potifar, mas José não desistiu da fé. Não desistiu de crer em Deus. Às vezes, irmãos, nós sofremos algumas injustiças. Primeiro passo, joga tudo por alto. Vou sumir. Não. Quem tem Deus enfrenta e vê a vitória. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Ela acusou ele. Foi preso, apanhou do Potifar, ficou tudo machucado. Foi tudo ensanguentado para a prisão injustamente. Lá na prisão, dentro da prisão, o Senhor estava com José e honrava a vida dele. Uma hora lá, ficou tudo aberto. O carcereiro veio, meu Deus, fugiu todo mundo. José teve a oportunidade de cair fora, mas ele permaneceu ali, varrendo, cuidando da prisão, cuidando dos presos. O que o carcereiro fez? Colocou ele de líder para cuidar. E ali começou a haver uma transformação dentro da prisão. A prisão foi transformada. Porque José, servo de Deus, foi conduzindo aqueles presos, foi cuidando daqueles presos.
Irmãos, o cristão que tem Deus, aonde ele for, seja encurralado numa situação, mas as pessoas vão ver que você tem um Deus vivo e um Deus poderoso na tua vida. Tem pessoas que começam a enfrentar certas situações, provações, dificuldade, aí começa a reclamar, murmurar, criticar e não sei lá mais o quê. Aí a pessoa olha, nossa, diz que é filho de Deus, mas olha aí, é nesta hora que nós temos que mostrar que o poder de Deus está sobre a nossa vida e que a unção de Deus está sobre a nossa vida e que a sabedoria de Deus está sobre a nossa vida. Aleluia! Não podemos ser filhos de Deus barraqueiro, encrenqueiro. Não, irmãos. Nós temos que estar cheios da paz, da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Amém? Vamos lá. Gênesis 37, do 25 ao 28. Vamos lá? Depois sentaram-se para comer, levantando-se os olhos, viram uma caravana dos ismaelitas que vinha de Gileade, né? Seus camelos traziam especiaria, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas e não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Olha aqui em mim, irmãos. Olha a maldade. Tiraram ele todo ensanguentado, venderam ele por 20 moedas de prata. A Bíblia diz, Jesus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E venderam José, o próprio irmão, por 20 moedas de prata. Para eles, José não tinha valor nenhum, mas para Deus, era um grande homem de Deus, que tinha uma fé inexplicável. Todas as situações que ele viveu, ele permaneceu com a sua fé viva em Deus. Diga graças a Deus. Pode ser o preferido do seu pai, ser cheio da graça de Deus. Em tudo isso, Deus tinha um plano em sua vida. Em Romanos 8, 28, a Bíblia diz, né? Pode pôr aí. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ninguém entendia isso, mas em tudo isso Deus tinha um plano, um propósito na vida do teu servo. Talvez você está passando algo aí muito forte, mas eu quero te dizer que através de tudo isso, lá na frente vai ser concluído o plano e o propósito de Deus na tua vida. Isso vai contribuir para grandes coisas, para que o nome do Senhor seja reconhecido, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Diga graças a Deus. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, José na casa de Potifar. Vamos aí. Gênesis 39, do 1 a 4. Glória a Deus. José foi levado para o Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. E o Senhor, Deus, estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio.
Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José, olha irmãos, assim, diga comigo, assim José achou favor diante dos olhos do seu dono que o servia. E ele pôs José por mordomo em sua casa e lhe passou as mãos tudo o que ele tinha. Irmãos, vendido como escravo. Entra na casa de um homem importante, comandante da guarda lá de Faraó. E ali, o próprio Potifar viu que Deus estava com ele. E tudo que ele fazia, o negócio andava, o negócio crescia. Potifar reconheceu a grandeza de Deus na vida de José. E o que Potifar fez? Vem aqui, servo. Agora você vai ser o administrador de tudo que eu possuo. Tudo que eu tenho, a minha casa, minha fazenda, tudo está nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Deus ia abençoando José de uma forma tremenda e poderosa, não é? A Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8, 28, vamos aí? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem ama a Deus aqui? Eu quero te dizer que tudo que você passa vai contribuir com o propósito que Deus tem na tua vida, em nome de Jesus. Você não está passando por essa luta, por tudo isso, por passar. Não, Deus tem algo a acrescentar na tua vida. Recebe, irmãos, recebe o propósito de Deus, recebe o plano de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Não saia do propósito de Deus. Ah, vou largar a mão, é isso, aquilo. Não, permanece firme e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Todas as coisas contribuem. Aleluia. A Bíblia diz aqui que José tornou escravo, mas Deus era com ele e prosperava tudo que ele colocava as mãos. No Salmo 1, a Bíblia, versículo 3, a Bíblia diz assim: e tudo quanto fizer, prosperará. É isso que nós precisamos entender. Estão passando isso, aquilo, mas a tua palavra, Senhor, diz que tudo quanto fizer, prosperará. Então, Senhor, cumpra o poder da tua palavra na minha vida, em nome de Jesus. José se tornou administrador da casa de Potifar, porque Deus era com ele, prosperava a fazenda, tudo por amor a José. Não era por amor a Potifar, a Faraó, mas era por amor a José, o servo do Senhor. Assim, aquele que é fiel a Deus em sua casa. Quem é fiel a Deus aqui? Aqui é a casa do Senhor. Olha aí. Assim, aquele que é fiel a Deus em sua casa será abençoado. Não só aqui na casa do Senhor, mas na tua casa com a tua família. Quando nós somos fiéis a Deus aqui, Deus cuida lá da nossa casa, das nossas coisas, e Deus vai te honrar e prosperar em nome de Jesus. E não faltará nada, você colherá os frutos de uma vida vitoriosa e abençoada em nome de Jesus. José tinha todo motivo para ser desanimado. José tinha todo motivo
para ser desanimado, depressivo, angustiado, abatido, sem forças? Não. Os irmãos tentaram matar, armaram uma emboscada para ele, venderam ele. Agora vai começar a luta na casa de Potifar. Quem está entendendo, irmãos? Mas ele permaneceu firme na fé. Muitas vezes, irmãos, nós atrapalhamos o plano de Deus, o propósito de Deus, porque qualquer coisinha a gente já quer jogar tudo para o alto. Não, permanece firme e forte na presença do Senhor. Gênesis 39, do 20 a 23, vamos lá. E o dono de José tomou e lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José e foi bondoso com ele e fez com que ele se encontrasse o favor, olha aí, encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com mais nada que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. É até aí? É. Glória a Deus. Olha, irmãos, olha, até na prisão, até lá, trancado, prisionado, Deus honrava ele de uma maneira que o Potifar entregou tudo na mão dele, ele administrou e prosperou por causa da mulher, foi preso. Uma acusação injusta. Entra na prisão, Deus estava ali com ele, o favor de Deus estava na vida de José, que o carcereiro não se preocupava mais nada. Ah, José, você vai tomar conta de tudo aí, ó. E Deus honrou José dentro da prisão. Devido a uma falsa acusação de José, foi lançado na prisão. Mas Deus estava com ele até na prisão. Quero te dizer, irmãos, que Paulo também foi preso. Deus era com ele e o livrou. Pedro também foi preso e Deus o libertou. São homens, heróis da fé, que permaneceram firmes, mediante circunstância, mediante provações, dificuldade, mas eles não abriram mão da fé. Ali, acusação falsa contra a vida de José. Quantas vezes nós somos acusados de coisas falsas, que a gente chora, aí a gente olha para a palavra. Não! O plano de Deus vai ser concretizado. O propósito de Deus com a minha casa, com a minha vida, vai ser concretizado para a glória do Senhor. Não abro mão da minha fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, se Deus é o Todo-Poderoso, se Jesus está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos, por que eu vou desistir da fé? Se Ele é o maior, Ele é o maior, Ele é o Senhor, Ele é absoluto, Ele é o poderoso, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele cura, Ele salva, Ele abre porta. Por que eu vou desistir da fé? Por que eu vou abandonar a palavra de Deus? Por que eu vou jogar tudo para o alto? Não, a minha fé está em Deus. Na prisão, José tornou líder dos presos. E aí, Faraó mandou o copeiro e o padeiro para dentro da prisão. E José começou a cuidar deles. E um dia lá, os dois amanheceram tristes. José, olha a preocupação de José, que linda. Mas por que vocês estão esquisitos hoje? Estão com o semblante caído? Aí o padeiro conta o sonho, que teve um sonho,
que o pão estava em cima da cabeça, as aves veio, picou o pão, tomou pão. Aí o copeiro teve sonho do cacho de uva que enchia a taça e ele levava ao rei, entregava para o rei. Aí eles disseram para José, esse sonho está me perturbando. Aí José falou, peraí, tem um significado. E José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Padeiro, daqui a alguns dias você vai ser morto. Copeiro, o faraó vai te restituir, vai chamar de volta. E tudo que José interpretou, o sonho do copeiro e do padeiro, o Senhor honrou e aconteceu. Eu quero te dizer, irmãos, Deus tem coisas grandes com a tua vida. Não desista, se preencha com a presença do Senhor. O favor de Deus está sobre os seus filhos. Se somos filhos, como que o favor de Deus não vai estar sobre nós? A gente faz tudo pelos nossos filhos, quanto mais o Pai poderoso, o Pai celestial, nos dará tudo aquilo que nós precisamos para viver nesta terra, para viver honrando, exaltando o nome do nosso Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Em Romanos 8:37, a palavra de Deus diz, pode colocar aí, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, não diz algumas coisas vocês vão vencer, algumas coisas você não vai vencer, mas a palavra de Deus diz, em todas as coisas, diga em todas as coisas, somos mais que vencedores. Diga comigo, seja na luta, seja na tempestade, seja na prisão, seja na necessidade, seja na enfermidade, somos curados, somos libertos, somos prósperos, porque Deus está conosco, a sua presença e a sua graça está sobre nós. A palavra de Deus diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedor. Na enfermidade, somos libertos, somos prósperos. Por quê, irmãos? Porque Deus está conosco. A graça do Senhor e o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Diga graças a Deus. Quarto ponto, Gênesis 41. Do 39 ao 41, José é constituído governador do Egito, né? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou... ele teve a interpretação do sonho do Faraó. Peraí, deixa eu parar aqui, pode deixar aí. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro foi liberto e José falou assim, ó, que você estiver na frente lá de Faraó, não esquece de mim, tá? O copeiro foi, voltou, Deus restituiu, usou a vida de José, nem lembrou de José. A hora que Faraó teve um sonho lá das espigas gordas, das espigas magras, da vaca gorda, da vaca magra, Faraó ficou perturbado, depois de 2 anos que o copeiro foi lembrar de José. Irmãos, não se esqueça daqueles que têm sido bênção na tua vida. Seja agradecido, em nome de Jesus, diga graças a Deus. Seja agradecido ao Senhor. Aí que o copeiro foi lembrar, rei Faraó, não fica desesperado não, sabe quando eu estava lá na prisão? Tem um moço hebreu lá que interpretou o sonho, que eu sonhei e que o Senhor ia me restituir. Ah, é? Manda chamar José. Mandou chamar e José interpretou o sonho. E Faraó reconheceu a grandeza de Deus na vida de José. Vamos lá, Gênesis 41, 39 a 41.
Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém ajuizado e sábio como você. Ó, nós temos que ter juízo, hein? E sabedoria de Deus. Não seja tolo. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua voz. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. 39 a 41. Ó, depois que José interpretou o sonho de Faraó, aí Faraó viu o Espírito de Deus na vida de José, viu o favor de Deus na vida de José, viu a graça do Senhor na vida de José. Faraó reconheceu que José era cheio do Espírito Santo e nomeia ele e lhe dá autoridade sobre toda a terra do Egito. Jesus diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar na serpente, nos escorpiões e toda a força maligna, e nada nos fará dano na tua vida, na tua casa. Irmãos, nós já recebemos a autoridade de Deus. E ali Faraó reconhece o Espírito Santo, lhe deu autoridade e falou assim: ó, colocou anel, mandou ele colocar as vestes reais, vestes de linho puro, e falou assim: ó, você não será maior do que eu só no trono, mas o Egito tem que te obedecer. Eu te dou autoridade sobre a tua vida e sobre toda a terra do Egito. Então todas as lutas, todas as dificuldades não ia a Faraó, ia a José. E José, com a unção, com o poder, com a sabedoria, com a graça de Deus, com o favor de Deus, ele resolveu tudo. E o Egito cresceu e prosperou, porque ali naquela terra difícil tinha um servo que tinha o favor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus na vida dele. Ai, pastor, na minha casa está difícil, meu marido não é convertido, meu filho dá trabalho. Você tem a graça, o favor de Deus, a autoridade do trono de Deus para falar: Satanás, aqui não. Aqui não. O Senhor já nos deu esta autoridade e poder. Diga graças a Deus. Eu quero te dizer, queridos, que depois da tempestade, diga comigo, depois da tempestade, vem a bonança. Depois da luta, vem a vitória. Depois da humilhação, vem a exaltação. José não foi lançado no calabouço, não foi vendido, foi acusado, falsa acusação, não pecou, não foi judiado, não foi preso, mas depois desta grande tempestade, veio uma grande bonança na vida de José. Depois desta luta ferrada, travada. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, é nas regiões celestiais. A nossa luta é batalha, guerra espiritual. E se você se encher de Deus, se encher da graça do Espírito Santo, do favor de Deus, você será mais que vencedor. A tempestade passa e vem a bonança, a luta passa, vem a vitória, a humilhação passa e o Senhor começa a exaltar a vida de José. Gênesis 45, do 3 a 5. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo.
Os seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustado que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora chegue perto de mim. E eles chegaram. Então eles disse: eu sou José, irmão de vocês, que vocês me venderam para o Egito. Agora, pois, não fique triste nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês entenderam o propósito de Deus? Entenderam o plano de Deus na vida do seu servo? Os irmãos deles fizeram toda aquela maldade por causa de inveja. Tacaram, venderam, fizeram, mulher de Potifar, preso. Mas em tudo isso, Deus tinha algo a realizar. Essa luta aí, irmãos, é para a glória de Deus. Essa dificuldade é para a glória de Deus. Essa humilhação é para a glória de Deus. No final você vai entender o grande propósito de Deus. Ai, estou sendo humilhado. Glória a Deus. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Na humilhação, adore a Deus, louve a Deus, honre o nome do Senhor Jesus. E o próprio Deus, Ele diz que nos tira do montouro de cinza e nos coloca como príncipe do Senhor. Amém, queridos? Não fica aí gemendo, chorando, murmurando, questionando. Não, dê glória a Deus. O favor de Deus está sobre nós. A graça do Senhor está sobre o seu povo. A unção de Deus está sobre as nossas vidas. Diga graças a Deus. José encontra com a sua família. Após uma vida de luta, provações, inveja dos irmãos. Mas José venceu através da fé. Quem tem fé em Deus? José venceu através da fé, fidelidade e obediência. Tem gente que é duro para obedecer. Obedeça. Tenha fé em Deus. Não tenha fé, ixi, agora, como que vai ser? Sei lá. A minha fé está assegurada no meu Deus. Diga, a minha fé está em Deus. Está acontecendo lá, cá, planeta Terra virou de cabeça para baixo. Você sabia que a rotação está mais forte? Uma irmã nevadinha. A rotação está mais forte. Ai, estou sentindo tontura, sei lá. Está virando tudo. Jesus está voltando e a nossa fé está segurada em Deus. Quem tem fé em Deus? Mas fé de verdade. Quem tem fé em Deus? Diga graças a Deus. Prosperou no Egito, se tornou governador de Faraó, por fim encontra com a sua família. Tudo foi um grande plano de Deus para salvar a sua família da fome. Os irmãos que venderam, os irmãos que quiseram matar, os irmãos que mentiram para o seu pai. Quando voltaram para casa, eu comecei a falar, não terminei, né? A túnica colorida, eles mataram um animal, sujaram a túnica colorida de animal e chegaram para Jacó e diz, ó, teu filho amado lá, um animal da selva comeu ele, matou ele, ó, tá aqui a túnica. Mentira do inferno, mentira de Satanás. Irmãos, doa o que doer. Fale a verdade.
A verdade liberta. Tenha fé em Deus, fale a verdade. Nunca minta. Seja corajoso, seja fiel e Deus o honrará. Quantas mentiras nós ouvimos. Nosso ouvido, irmãos, tem que ser ungido. Eu não quero ouvir essas baboseiras. Quero ouvir a voz de Deus. A minha fé está em Deus. E Deus, aconteceu tudo isso na vida de José, para José administrar o Egito, porque aqueles 7 anos de fome, o povo não passasse aquela seca, nada plantava, nada, a água secando, mas José foi usado por Deus para prosperar o Egito, e os irmãos, Jacó falou, vai lá para o Egito comprar comida, e era longe, e Deus ali, o que aconteceu em Gênesis 45:8, para encerrar. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá. 45? É. Não foi vocês que enviaram para cá, mas sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. A hora que ele teve um encontro com a família, os irmãos choraram, até lá do palácio, o Faraó ouviu o choro dos irmãos de José. E quando José contou toda a história para Faraó, Faraó disse, traga toda a tua família para cá, e vê o lugar melhor de terra, e dê para a tua família. Quem queria matar, destruir, acontecer, mentindo, o Senhor o exaltou, José, para dar comida para o seu pai e os seus irmãos, seus gados, tudo que eles tinham, e escolheu a melhor terra, e deu ali e falou, pode morar, pode comer, pode viver, abençoado para a glória de Jesus. E a Bíblia diz, terminando o livro de Gênesis, que José era o ramo frutífero, que ele passava do muro para outro lugar. Ele era a bênção, que o favor de Deus estava sobre a vida dele, a graça de Deus estava sobre a vida dele. Irmãos, vamos afirmar os nossos pés, a nossa vida no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos obedecer a palavra, vamos ter fé no poder desta palavra, vamos ter fé em Deus, vamos viver por fé e não por vista. Fica olhando as coisas, será que dá? Será que é isso? Será que é aquilo? Não quero saber, a minha fé está depositada naquele que tem ouro, naquele que tem prata, aquele que é dono do céu e da terra. A tua fé está em Deus. Não fique olhando para a circunstância. Não ande por vista, mas ande por fé, por confiança. Profetiza a palavra, bate o pé, em nome de Jesus. Na minha casa eu sou meia doida. Aleluia, glória a Deus, isso mesmo, Senhor. Teu nome seja honrado, teu nome seja glorificado. Meu esposo olha para mim, tem uma doidinha aqui hoje. Tem mesmo. Minha filha, ela liga todos os dias, diz, mãe, meu documento chegou, vou dar aula em Filadélfia, vou dar aula lá no Miami Beach, sei lá o quê, e depois, na hora que eu retornar, o meu cargo mais elevado, o Senhor preparou para mim.
É, filha, mãe aqui é madrugada de joelho. Mas não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de ir para os cultos. E faça ela mandar vídeo do culto e que o pastor pregou. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe, irmão, a nossa fé tem que estar em Deus. Você não pode desistir. Você tem que estar ali regando. Você tem que estar ali no pé. Em nome de Jesus Cristo. Para a honra e para a glória do Senhor. Fica de pé na presença do Pai. Deus é fiel. Muitas vezes nós não entendemos. Mas o favor de Deus está sobre nós. Aleluia. Músico, vocais, por favor. Aleluia. Levante as mãos para o céu.